E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou inaugurar um quadro aqui no meu canal, As Línguas da Gente, que é analisando letra de música. Roda a vinheta e bora pro nosso vídeo. Bom, para começar essa série de vídeos sobre a música brasileira, eu escolhi aqui uma peça clássica da nossa música, né? O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, que fez um sucesso na voz da inesquecível Elis Regina. Bom, por uma questão aí dos direitos autorais, né? Eu não vou poder colocar a música aqui pra gente ouvir, mas eu vou deixar um link aqui para um vídeo para você ouvir, né, essa música que merece ser ouvida, tá? Depois de assistir o nosso vídeo aqui, que você vai ver que você vai saborear muito mais agora, sabendo o que tá falando essa letra. Bom, pra gente começar a história da música, a música foi lançada em 1979, tá? No álbum Essa Mulher, gravado por Elis Regina já, e a música acabou ficando conhecida, como em 79 já estava acontecendo aquele processo de abertura democrática chamada aí, né, o processo da anistia, né, dos presos políticos. Então essa música acabou sendo conhecida como hino da anistia, e a gente vai ver por quê. O Aldir Blanc havia pensado a melodia, tá, como uma homenagem a Charles Chaplin, que morreu em dezembro de 1977. Inclusive algumas partes da melodia fazem referências à música Smile, né, do filme Tempos Modernos, tá? Então vou deixar o link aí também para você conhecer essa música se você não conhece. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar da letra da música, que tem referências ao contexto, ao que estava acontecendo naquele momento, logo no início, né? Quando diz assim: caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Bom, primeiro a letra, como você pode, né, conferir, não na minha voz, mas na voz da Elis Regina, você vai conferir que ela começa num tom, né, num tom assim, mais baixo, né, trazendo um pouco uma ideia de desesperança, uma certa tristeza, né, e com um verbo, que é o verbo cair, né? Então, caía a tarde feito um viaduto. A referência aí é ao viaduto Paulo de Frontana, cidade do Rio de Janeiro. Em 1971 desabou, né? Desabou, deixando assim vários mortos, muitos feridos, caiu em cima de carros, foi uma tragédia. E aí eles colocam essa queda do viaduto como uma queda do otimismo naquela ideia de um Brasil desenvolvido, de um Brasil de obras e de crescimento, né? Então a queda do viaduto vai representar essa queda desse otimismo, né? E o tom da música combina com isso. E o bêbado, né? Um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Então Carlitos era o nome aí do personagem de Charles Chaplin, né? Aquele conhecido como o vagabundo, aquele famoso que a gente conhece, né? Com a cartola, com aquele fraque maior, muito maior do que ele, aquele sapato, aquele andar engraçado, a bengala, enfim, esse é o Carlitos, tá? E o bêbado faz referência a esse personagem, né? Um bêbado trajando luto, né? Olha só, a palavra luto, né? Referência aí à ideia da morte. E o bêbado, de alguma maneira, ele é aquela figura, né, que ele anda pela cidade, ele vê tudo que está acontecendo e ele não tem muito controle do que ele fala. Ele acaba, né, falando tudo que ele está vendo e tudo que ele pensa. Então, acho que trouxeram um pouco essa imagem, né, de alguém que não está preso às questões da sociedade e que fala livremente de tudo que está acontecendo, embora seja alguém considerado, é só um bêbado, né? Então traz essa ideia, tá? Bom, continuando, a letra diz: a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A referência aí, né, seria a lua como se fossem
os políticos que, sem ter, né, um brilho próprio, sem ter projetos, sem ter verdadeiras ideias para o progresso do país, encostava ali nos generais, né, nos governantes desse período, para conseguir ali se manter, né, no cargo, para conseguir vantagens pessoais, né? Então, daí eles serem associados a prostitutas, né? A lua, tal qual a dona de um bordel, né, pedia a cada estrela fria, as estrelas aí fazem menção ao próprio uniforme dos militares, né, com as estrelas, um brilho de aluguel. Ou seja, eles não tinham poder, não tinham projeto, não tinham nada, mas encostava naqueles que tinham poder para conseguir as suas vantagens ali. Da mesma maneira que as cafetinas, as donas dos bordéis, encostavam, né, exploravam a prostituição para o enriquecimento próprio. Então essa é a analogia que está sendo feita aí. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco! Então o que é isso? Tá? Mata-borrão, né? Acho que muita gente não conhece aí. Mata-borrão na verdade era um tipo de papel, que era usado quando havia as canetas tinteiro, as penas para desenho e tal. Muitas vezes, né, a tinta acabava borrando, acabava, né, vazando demais e acabava borrando ali, né? O mata-borrão era um tipo de papel que se colocava em cima para que ele chupasse essas manchas e a escrita ficasse nítida, os traços ficassem nítidos aí. Depois também surgiu um tipo de borracha que fazia mais ou menos o mesmo papel aí também e que acabou também sendo uma espécie de goma que também ficou conhecida como mata-borrão. Então ele fala ali que nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. O que são essas manchas torturadas? Fazem referências mesmo à tortura, ao sangue das pessoas que foram mortas, né, torturadas e assassinadas aí pelo regime da ditadura, e que fazia de tudo para esconder tudo isso da população, né? Daí que muita gente dizia, eu nunca ouvi falar que isso aconteceu, né? Muita coisa ficou mal explicada. Por quê? Porque a própria imprensa naquele momento também ou silenciava ou era silenciada, né? Então muita coisa acabava não chegando para as pessoas, de tal maneira que muita coisa aconteceu escondida. Então é essa referência que ele está fazendo ao mata-borrão, né? Que esconde as manchas, que disfarça aquilo que está acontecendo. E aí a letra continua dizendo: louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Então, de novo aparece a figura de Carlitos, né, do chapéu coco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverência, né? Então Carlitos representa quem? Ele representa o próprio povo. E ia vivendo, ia tentando viver apesar de tudo que estava acontecendo naquele momento. A noite, poeticamente, né, ela costuma representar a escuridão, a incerteza, né, a falta de uma clareza sobre o que está acontecendo e a incerteza sobre quando é que isso vai clarear, quando é que vai surgir um novo dia, quando é que as coisas vão mudar. Então muita ideia de incerteza. O Brasil estava vivendo uma grande noite. E o bêbado, como é aquele também que, né, que não está entorpecido mesmo, ele está bêbado mesmo, ele faz irreverências. E aí tem, né, um refrão aí que é: meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. O Enfio é o cartunista e o irmão do Enfio é o sociólogo Herbert de Souza. Tanto o cartunista Enfio quanto o Herbert de Souza eram figuras que usavam a sua posição para lutar contra a ditadura, contra os efeitos da ditadura. O Enfio fazia isso fazendo suas críticas através dos seus cartoons e também de textos escritos que ele compunha, de crônicas, enfim, enquanto o Herbert de Souza liderava uma campanha contra a fome no Brasil. E ele foi considerado um subversivo
por criticar a fome do Brasil, considerado aquele que não amava o Brasil. E alguns de vocês devem se lembrar do slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, todo mundo que criticava os problemas no Brasil naquele momento era tomado como comunista, era tomado como subversivo e era aconselhado ou então mandado embora do Brasil, porque era considerado um mal para a sociedade. Aqueles que não foram presos, torturados e mortos e desapareceram acabaram se exilando, depois alguns voltaram aí. E é o caso do Herbert de Souza. Então, naquele momento, quando fala que Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, ele representa apenas um dos exilados que sonhava em voltar para o Brasil. Suas famílias queriam que essas pessoas voltassem. Então, aqui é uma referência à ideia da anistia para que essas pessoas pudessem voltar. Chora a nossa pátria mãe gentil. Então o trecho que faz uma referência ao hino nacional, uma referência explícita ao hino nacional, E claro que aí tem uma certa ironia, porque a pátria não estava sendo exatamente uma mãe gentil para com todos os seus filhos. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Que referências são essas? Marias e Clarices. Bom, Maria era o nome da esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, e Clarice era a esposa de Vladimir Herzog. Ambos foram presos, torturados e mortos pela ditadura. O Vladimir Herzog, todo mundo se lembra que na época a versão que se contou é que ele havia se suicidado, mas depois foi comprovado aí que não houve suicídio, coisa nenhuma. Na verdade, ele foi executado e todo aquele cenário, aquela foto famosa dele, enfim, foi forjado para parecer a ideia de um suicídio. E o próximo trecho é: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Nesse momento, de toda essa mensagem triste, do pessimismo, das mortes, dos desaparecimentos, começa a surgir uma mensagem de esperança. Então, mas sei que uma dor assim pungente é aquilo que fere, que fura, que machuca, não há de ser inutilmente. Então são pessoas que acreditam que toda essa dor, toda a luta, dor que foi causada pelo fato das pessoas lutarem contra uma ditadura, então toda essa dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha. Então aqui faz referência a equilibrista na corda bamba, com a sua sombrinha, mas sabe que em cada passo dessa linha pode se machucar. Por quê? Porque a equilibrista ela sabe que ela pode cair da corda bamba e se machucar. E aqui também, todos aqueles que lutavam contra a ditadura, andando nessa corda bamba, sabiam que a qualquer momento podiam se machucar. E a última parte da música diz: azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então aqui a ideia é que mesmo diante de todo esse risco, mesmo diante de todas as cicatrizes, mesmo diante de toda a dor e de todo o sofrimento, a esperança ela se mantém porque ela sabe que o show de todo artista tem que continuar. E aqui é uma última referência aos artistas que foram tão perseguidos, tão censurados, tentou-se de todas as maneiras calar os artistas. E aqui a ideia de que não, o show de todo artista tem que continuar. Então aqui é a grande mensagem. Então, como nós vemos aí, é uma música que não é só uma música, é um grande manifesto pela liberdade, um manifesto pela luta, um manifesto pela esperança, que é uma música aí atemporal, ultrapassa os limites do tempo e está mais atual do que nunca, infelizmente. Bom, então é isso, pessoal. E você? Qual música você gostaria que eu interpretasse aqui, que eu explicasse aqui? Deixa a sua sugestão aí nos comentários, Curte esse vídeo, compartilhe, ativa a sinetinha, assine o nosso canal se você ainda não fez isso, e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.